Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre um estudo que é fácil de entender, porém, a prática nós sabemos que é mais complicado. Sobre a parábola do servo impiedoso, em que nós trataremos sobre o perdão das ofensas. E essa parábola ela se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. Era uma conversa que Pedro estava tendo com Jesus, e Pedro lhe pergunta: quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7? Pedro pergunta. E aí Jesus responde: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe havia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram-se tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me implorou, me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E aí Jesus completa: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então vamos resumir aqui a parábola. Então havia um rei, nessa história, que nós entendemos que Jesus está fazendo, colocando como se fosse Deus, e um primeira pessoa. Essa pessoa, ela devia 10.000 talentos. Cada talento valia 6.000 denários, ou dinheiros. A segunda pessoa, ela tinha uma dívida de 100 denários, ou 100 dinheiros. É como se o talento, ele valesse 6.000 denários, ou seja, essa primeira pessoa, ela tinha uma dívida enorme, comparado com a segunda pessoa. Um denário, no tempo de Jesus, era o dinheiro que um trabalhador normal, braçal, recebia após um dia de trabalho. Ou seja, cada talento seriam 6.000 dias de trabalho. E aqui a dívida é de 10.000 talentos. Então, uma pessoa estava devendo 10.000 talentos ao rei, e havia uma outra pessoa que devia à primeira pessoa apenas 100 dinheiros. O rei perdoou a dívida dessa primeira pessoa que devia uma fortuna. Só que essa primeira pessoa, após encontrar uma pessoa que também lhe devia, ela não teve compaixão, misericórdia
de uma pequena dívida que ela tinha. E aí as pessoas que estavam lá, vendo aquilo, né, ficaram tocadas e foram ao rei falar: olha, rei, você livrou aquela dívida de uma fortuna de 10.000 talentos, só que aquela pessoa não foi capaz de fazer a mesma coisa com uma segunda pessoa por uma pequena dívida. E aí o rei vai lá e fala: poxa, mas eu perdoei a sua dívida e você não foi capaz de perdoar a dívida muito menor para uma outra pessoa? Aí aquela primeira pessoa também foi presa e pagou tudo que tinha que pagar, né, o que devia. Então aqui, em várias outras passagens, Jesus ele vem tratar do perdão. E Pedro pergunta quantas vezes nós devemos perdoar. E aí Jesus fala: olha, nós devemos perdoar infinitas vezes. É isso que Jesus nos recomenda. Por quê? Nós já até falamos em outros estudos. Porque quando nós cultivamos o rancor, o ódio em nós, quem que sofre mais? Quem que é o maior prejudicado nisso? Quando nós temos esses sentimentos inferiores, nos desequilibramos ou não conseguimos concentrar em nada além de ficar repensando aquilo que nos trouxe esses sentimentos menos nobres. Então, o que Jesus nos pede é que façamos o perdão de coração. Porque muitas vezes eu perdoo alguém simplesmente falando: olha, eu te perdoo, mas eu ainda continuo tendo aquele ressentimento, aquele rancor, né, dentro de mim, e disso aí nada vale. Então, Jesus recomenda o perdão sempre. E ainda ele fala que da mesma forma que nós medirmos o outro ou perdoarmos o outro, nós seremos perdoados. Então, se eu tenho um pouquinho de compaixão ou de misericórdia, é o mesmo pouquinho que Deus terá misericórdia de mim. Se eu tenho uma misericórdia muito maior, infinita, é a mesma proporção ou a mesma medida que eu receberei a misericórdia de Deus. Então, Jesus traz essa parábola para mostrar para Pedro que da mesma forma que nós agirmos para com as pessoas, Deus também agirá para conosco. E numa outra passagem, Jesus fala que aquele que não tiver, nunca transgredido uma lei divina, que atire a primeira pedra. E com certeza todos nós já cometemos transgressões da lei divina ou pecados, como nós quisermos chamar, e por isso não podemos crucificar o outro pelos desvios, pelos erros que são cometidos. E lembrando também que a misericórdia ou a compaixão é a capacidade de amar aquele que comete o erro, não aceitar o erro, mas ver o outro como alguém ignorante, ou simplesmente com uma doença, um doente, e que por isso, por esse desequilíbrio, ou a ignorância, ou pela doença, é que aquela pessoa, aquele ser, está cometendo tais atos. Porém, não devemos deixar de nutrir o amor, isso que é a compaixão ou a misericórdia. Mas é claro que devemos buscar fazer com que essa ação equivocada seja interrompida. E é para isso que existe a justiça, para poder equilibrar a balança do meu lado para com o lado do outro. Somente o equilíbrio é que tornará essa paz externa que a gente possa então viver em uma comunidade na humanidade. Então a mensagem de Jesus é muito simples e é isso. Devemos perdoar infinitas vezes e se não perdoarmos, nós seremos tratados da mesma forma perante Deus. Obrigado a todos e até o próximo estudo.